Boa noite, pessoal. A paz do Senhor aos nossos irmãos em Cristo. Eu não costumo gravar mensagens bíblicas, tal, mas de ontem para hoje eu tenho meditado bastante, eu tenho falado algumas coisas com Deus. Nós estamos vivendo um período que a gente percebe, é só você entrar nas redes sociais e você vê a instabilidade política na nossa nação. Você observa as nações vizinhas, a Bolívia, por exemplo, agora que teve uma eleição toda fraudulenta, não? A gente observa a Venezuela, como é que está, e aí vai mundo afora. E eu fiquei meditando, e eu até tenho cometido algumas atitudes, né, de colocar palavras duras mesmo, né, contra a esquerda, contra a PT, contra a STF, tudo. Eu confesso que hoje eu comecei a meditar diferente. Eu acho que Deus está nesse negócio, tá? Ô irmão Antônio, mas você acha que Deus está nesse negócio? Sim, Deus está nesse negócio, tá? Por quê? Porque se nós formos olhar para a história da humanidade, principalmente a história de Israel, o povo de Deus, né? A nação escolhida de Deus, toda vez que ele precisava tratar com o povo dele, ele colocava inimigos. Toda vez que o povo se desviava do caminho, Deus colocava eles debaixo de um inimigo para fazer voltar para os caminhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vivemos, nos tempos atuais, o mundo, principalmente a igreja cristã, de todos os segmentos, não vamos falar de denominação, não. Nunca esteve tão distante de Deus como nos dias de hoje. Tá? Nós vamos tratar da nossa igreja cristã brasileira, de um geral, né? É de a gente ficar triste, né? Então eu creio que esses acontecimentos que estão acontecendo aí, né? Da esquerda, do PT, do STF, tudo agindo contra os princípios de Deus, contra os princípios da família. Deus está usando, é um instrumento do diabo na mão de Deus. O povo precisa voltar para os caminhos do Senhor. Se o povo não voltar para os caminhos do Senhor, cada vez vai ficar pior. Nós vivemos já o princípio dos fins dos tempos. Tá? E eu quero ler um texto aqui para a gente meditar nele, né? Que está lá em Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: a palavra de Adonai veio a mim, vá e grite aos ouvidos de Jerusalém, que Adonai diz isto: lembro-me de sua devoção quando era jovem, como a semelhança de uma noiva, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. É isso que Deus quer. Que o povo se volte para Deus, mas volte para os verdadeiros caminhos do Senhor. Aqueles caminhos que Deus deixou para o povo dele. Ah, mas aquilo lá era para os judeus. Quietinho. Tá? Não mexe com o povo de Deus, não.
os caminhos, os mandamentos de Deus foram dados para a humanidade. Mas hoje nós vivemos na época da graça, que não sei o que, que Cristo cravou a lei na cruz. Acha para mim aonde que está aqui que Yeshua cravou a lei na cruz. Tá? Mas a lei não salva. Não, óbvio, salva só o sangue de Cristo, mas ela te prepara, ela te conduz você a viver a plenitude da salvação. Tá? A lei de Deus, ela não foi dada lá no deserto, lá no Monte Sinai para Moisés, não. Tá? A lei de Deus, Abraão cumpria a lei de Deus, Noé cumpriu a lei de Deus. Tá? Se você for olhar Gênesis capítulo 7, quando Deus fala para Noé colocar dos animais impuros 2 pares, dos animais puros 7 pares. Então ele já conhecia a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus ele criou antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. Ele criou a lei, criou o livro da vida, ele criou a árvore da vida, ele criou uma série de outras coisas, tá? O idioma para se comunicar com o homem. Onde é que está escrito isso, irmão Antônio? Não está escrito aqui na Bíblia. Por quê? Porque o cristianismo de hoje conhece o que lhe foi ensinado de 500 anos para cá, da época da reforma, né? Que não foi bem uma reforma, né? Deveria ser uma restauração. A igreja não precisa de reforma, meus amados. A igreja precisa de restauração. A reforma, você tira um pedaço, coloca outro, remenda daqui, dali, faz uma reforma e pinta e fica bonitinho. A restauração, você devolve o estado original. E é isso. Aquela igreja que o Senhor Jesus deixou, né, ela não existe mais hoje, não. Não foi a igreja cristã que Jesus deixou, não. Tá? Paulo não era cristão. Os discípulos não eram cristãos. Mas então você é contra o cristianismo? É lógico que não, eu sou um cristão. Mas vamos reconhecer a judaicidade, tá, da igreja que o Senhor deixou. Que se chamava o caminho. Vai lá em Atos 24, 14, que está escrito lá. Tá? Então, assim, tem muitas, né? Jeremias 31, Jeremias 31, do 34, vai lá ver quem é Israel para Deus, vai ler Isaías 56. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas hoje são pessoas bem-sucedidas, pessoas altamente inteligentes, cheias de diplomas, doutorado nisso, doutorado naquilo. Tudo que faz dá certo, prospera, mas quando pega a palavra de Deus na mão, ela não consegue entender o que ela lê. É muito triste isso, por quê? Por que isso acontece? Porque nos foi ensinado a ler a palavra de Deus com os óculos de Roma. Tá? A igreja cristã hoje bebe na fonte de Roma, aprende com a teologia de Roma. Precisa voltar ao seu estado original. Mas vamos falar da nossa nação. Agora, esses poucos dias atrás, na tradição judaica, teve o dia de Yom Kippur, que é o período onde se ora pelo pecado, ora pelo arrependimento do pecado da nação. A nação nossa é pecadora, a nossa nação tem o pecado dela como nação, como do povo, como de um todo, além do meu individual, do seu. Mas nós não aprendemos essas coisas? Claro que nós não aprendemos. Nós aprendemos o quê? O que nos ensinaram, e o que nós temos de história de 500 anos atrás. Isso aqui tem mais de 3.000 e tantos anos. Tá? É isso que você precisa aprender. O que era lá. Porque é lá que você vai voltar. Pensa não. Você é contra... É antissemita, né? Não gosta de judeu para isso, não gosta de judeu para aquilo, cuidado. É bom você arrumar um outro lugar para você, quando você morrer, procurar um outro céu. Se é que vai no céu, porque ninguém vai morar no céu também, vai morar aqui na terra, tá? A gente precisa aprender a entender as escrituras. Eu tenho dito que o que é mais proveitoso, você entender o pouco que lê, do que você ler muito e não entender nada. Tá?
nós vamos morar aqui, na terra restaurada. Tá? Ou você acha que a Nova Jerusalém, que João fala lá em Apocalipse, ela vai vir como uma nave espacial, você vai embarcar nela e vai subir de novo e deixar o resto pegando fogo aqui, Você está enganado, meu irmão. Tá? A gente precisa aprender a verdade das Escrituras, a entender as Escrituras como elas são. Mas hoje não, isso serve para mim, aquilo não serve, isso aqui é para judeu, isso aqui não é, porque não sei o que, porque isso aqui é aquilo. Vai ler Efésios. O que Paulo escreve, já que se Paulo serve como referência para você, vai ver o que ele escreve lá para a comunidade de Éfeso, tá? O que eles representam, o que Cristo fez, o que Yeshua fez com os gentios e com os judeus, tá? Cristo não foi dado simplesmente para a igreja hoje viver a era da graça. A graça de Deus sempre foi, desde que Deus é Deus, a graça dele existe, tá? Interpretações tendenciosas lá no começo, no princípio das traduções, já desviaram o foco para você não entender isso. Nos foi trazido algo já interpretado para mim. Você lê aqui, mas não é assim não, tá, irmão? Você lê aqui, mas isso aqui é diferente. Isso aqui era lá atrás, tá? Vai ver lá atrás. Então nós precisamos, tá? Entender que a nação brasileira, como todas as nações, se elas quiserem viver dias deleitosos, dias de paz, volta-se para os caminhos do Senhor, para os caminhos retos do Senhor, aqueles que Ele deixou. Não é o que te ensinaram depois, não, porque agora Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. É mentira, você precisa fazer sim, tá? Aliás, a única coisa que Cristo fez, na verdade, você quer saber? Tá? Derramou o seu sangue pelo seu pecado para te dar a vida eterna. O resto você tem que fazer tudo. O resto você tem que andar em santidade. É você que tem que buscar, é você que tem que se santificar, é você que tem que obedecer. Você acha que obedecer os caminhos de Deus, você vai estar fazendo um favor para Ele? Meu irmão, a obediência é do menor para o maior. A bênção é do maior para o menor. Se coloca na sua posição correta, tá? Deus não vai ser mais Deus porque você obedeceu, porque você orou bonito, porque você o que, tá? Você não vai deixar Deus mais Deus do que Ele é, não, meu irmão. Então vamos aprender a verdade. Vamos parar com esse negócio de, vai judaizar a igreja. O que é? Eu queria que alguém me dissesse o que é a palavra judaizar, tá? Mas eu vou responder para você. Judaizar é tornar alguém que não é judeu, torná-lo judeu. E isso é impossível. Isso é impossível. Mas então a igreja cristã, ela precisa andar lá? Não. Ela é uma igreja cristã, ela não é uma igreja judaica. Só você precisa entender, tá? A judaicidade da igreja que Jesus deixou, que Yeshua deixou. Ele era judeu e dos bons. E lá, onde que a gente chama de céu, está cheio de judeus dos bons, tá? Eles têm muito para nos ensinar, tá? E outra coisa, eu posso ser um descendente de judeu, você pode ser um descendente de judeu, sabe por quê? Porque lá no livro do profeta Ezequiel, Deus fala assim, através da boca do profeta. Se é que o profeta tem algum valor para quem estuda as escrituras de hoje, Deus fala assim, e quando eu vos congregar de todas as nações, para onde vos espalhei, tá? Então eu aspergirei água pura sobre vós, vos purificarei de todos os vossos pecados e das vossas imundícias, das vossas idolatrias. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e farei com que ande nos meus caminhos e obedeçam os meus estatutos. Você pode ser um descendente desse espalhado pelo mundo, e por que não? Lembra lá no Egito, quando entrou Jacó com a sua família, José já estava lá,
70 pessoas, viveram 400 e tantos anos lá. E saíram todo mundo egípcio de lá, né? Saíram hebreus do mesmo jeito que entraram. Tá? Não confunda as coisas de Deus. Deus tem um povo que é os descendentes dele, e tem um povo que são os gentios, que foram enxertados em Israel através de Cristo. E Paulo ainda nos alerta: cuidado, porque você era oliveira brava, você não era nada. Deus quebrou um galho, né, da oliveira, que são os judeus ortodoxos. Eles são um problema de Deus. Você se preocupa com eles, vocês creem em Jesus? Não, meu filho. Deus cuida deles bem melhor que eu e você, tá? Nós somos enxertados. Os gentios foram enxertados na nação de Israel para ser um só povo. Então você precisa beber da fonte de Israel, da fonte verdadeira da palavra. A igreja cristã de hoje se divorciou da igreja romana, mas não cortou o cordãozinho do umbigo, não voltou para os seus caminhos, continua muitas práticas igualzinho à igreja de Roma. Tá? Precisa voltar para os caminhos. Vamos aprender isso, vamos começar a orar diferente. Vamos começar a orar, pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação, voltar para os verdadeiros caminhos do Senhor, porque, amados, tem cada igreja aí que, pelo amor de Deus, tá? A gente precisa voltar para os caminhos retos do Senhor. A nossa nação precisa disso, tá? Ou você acha que levantou a mãozinha, aceitou Jesus para ir para o céu, e o resto que se exploda, que pega fogo. Ignorante, tá? Que a salvação só para você. Foi para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou para você fazer a diferença aqui. Para você, a sua vida ser uma pregação antes das suas palavras, tá? Foi para isso que Deus te chamou. Que a gente possa ficar com essa palavra, a gente possa ficar meditar nisso aí, ó. Vamos entender qual é a nossa verdadeira identidade, tá? Com relação ao povo de Deus. Vamos parar com essa divisão que lá em Efésios mesmo Paulo fala. Cristo destruiu a inimizade que existia, tornando um só povo. Agora você quer ser melhor que eles? Se o próprio Paulo fala que os oráculos são deles, o Messias foi para eles, o sacerdócio foi para eles. Mas lamentavelmente hoje, né, muitas por aí só querem o dízimo da lei, o resto não interessa mais não, tá? O resto ficou para trás. A gente precisa voltar a meditar na verdade, tá? E antes que alguém diga, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, está escrito, e a Bíblia é verdadeira, não é mentirosa não. Mas tem uns meios teológicos aí, mas que falam o seguinte, que para você fazer uma boa interpretação de um texto, você tem que fazer uso de duas ferramentas, né? Chamadas hermenêutica e exegese. Bora lá? Vamos voltar para o 31 de João 8, antes do 32. O que Jesus fala? Se obedecerem os mandamentos que eu vos ensino hoje, então verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você acha que Jesus ensinava o que na época dele? Ensinava 1 João, 1 Pedro, ensinava 1 Coríntios? Não. Jesus ensinava a Torá de Deus, tá? Era isso que ele ensinava. Entenda bem o que é conhecer a verdade e a verdade libertar, tá? Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, né? Que a igreja cristã possa deixar essa inimizade, esse tipo de antissemitismo com o povo de Deus. Não mexe com eles não, irmão, tá? Deixa que Deus escolheu eles como o povo dele. E ninguém vai mudar isso, tá? Leia Jeremias 31, 34 em diante. Por favor, leia. Tá?
Se você puder mudar as leis do sol, da terra, da lua, de tudo, aí Deus deixa de amar o povo dele de Israel. Tá? Aí Deus vai rejeitar eles. Tá? O dia que você fizer isso, o povo de Israel não é mais povo de Deus. Tá bom? Deus os abençoe. Tá? E vamos voltar de onde nós viemos.